Olá, amigo, olá, amiga. É uma satisfação estar aqui com você para poder falar sobre esse livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro fininho, 230 e poucas páginas, 230 nessa minha edição, 238 páginas, mas que são riquíssimas em elementos históricos em que você não pode perder. Sem falar na elegância de Humberto de Campos, que é o que editou em espírito essa obra. Então Humberto de Campos, já desencarnado, dita para Francisco Cândido Xavier essa obra que hoje será comentada aqui no canal 70 × 7 Espiritismo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá o like e compartilhe com seus amigos, porque essa obra realmente é imperdível. Veja, a obra toda perpassa, né, no período aí do século XIV até 1889. Então, de maneira que você vai fazer uma bela revisão de história do Brasil, né, e ainda vai pensar algumas coisas da história na Europa. Sobre o que se trata essa obra, né? Se você lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você começa a achar que nós que estamos aqui somos privilegiados por estarmos no Brasil, que aqui todos os espíritos são evoluídos, superiores. Não, não é por aí, né? Isso é um erro muito comum de quem apenas lê o título, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Na verdade, aqui o Brasil foi designado por Jesus e a participação de Jesus aqui nesse livro, ela é constante, você vai ver diálogos entre Jesus e espíritos. Então, essa obra trata-se então dessa participação de Jesus, né, na fundação de um grande hospital espiritual que se deu aqui no Brasil. Aqui é um local de regeneração espiritual. Espíritos que contraíram missões, que têm resgates a fazer, são designados ao Brasil para que aqui, no trabalho, no exercício do Evangelho, eles possam se regenerar. Então, esse é o espírito do livro. Este é o enredo. E aí você vem acompanhando toda a trajetória histórica brasileira, olha que fantástico, à luz do plano espiritual e de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ter espíritos importantes como Hilel. Hilel, para quem leu Paulo e Estevão, é o avô de Gamaliel. Gamaliel foi mestre de Saulo, depois Paulo. Se você não leu, é importante que você veja esse link que eu vou deixar aqui nos cards, porque nós fizemos aqui no canal um projeto chamado Juntos Lendo Paulo e Estevão, de maneira que você pode ler o livro junto conosco. Foram 5 vídeos que nós fizemos, você vai gostar. Mas enfim, nós temos Hilel, nós temos o Ismael, um espírito de luz, um espírito que está afeito à sociologia brasileira. Você vai ter então diálogos entre Hilel e Jesus, Ismael e Jesus, todos com o escopo de realmente trazer para o Brasil os caminhos para que ele seja a pátria do Evangelho. E talvez você deva estar se perguntando, e por que coração do mundo? Bom, o Brasil ele tem a forma de coração. E aqui no livro é bem explanada essa questão. Você já parou para pensar que o Brasil, ao longo de todos os seus 500 e poucos anos, ele não perde território, ele se mantém com dimensões continentais, mesmo tendo sido assediado por Portugal, por Espanha, por França, por Holanda, todos atrás dos nossos metais preciosos, das nossas pedras preciosas, né? Nós nos mantemos com essa forma de coração. Vai lá no Mapa Mundi e dá uma olhada para você ver que interessante.
Aqui no livro a gente tem uma passagem muito interessante que fala sobre exatamente essa questão do Brasil, coração do mundo. Está escrito assim: Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. Minha assistência misericordiosa, isso é Jesus dizendo a Longinos. Depois nós vamos falar de Longinos. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos, inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento no planeta como um coração, que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Então, o livro vai passar por todo esse caminho. E aí nós temos lá em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, você vai perceber que, ao contrário do que é dito pela história ciência, né, não foi uma coincidência, ele não se perdeu numa tempestade, ele ia para as Índias e acabou no Brasil. Na verdade, houve uma falange espiritual que encaminhou Pedro Álvares Cabral para chegar aqui no Brasil. Você percebe aqui no livro também, né, toda a formação do nosso povo. Né? Você percebe que nós temos os indígenas, nós temos os negros, nós temos os portugueses, e ele vai, só para te dar uma ideia, tudo começa com os degredados, né? Portugal condenava portugueses lá nas terras lusitanas e mandava para cá como pena. Então o primeiro degredado que aqui esteve parece aqui no livro que era injustiçado, ele chega aqui carente de justiça, não é? Então, o livro explica algumas coisas que a gente não tem na história científica contada nos nossos livros didáticos. Então, é interessante essa visão. Nós temos a questão da escravatura. Por óbvio que Jesus não queria que os negros fossem escravizados. Isso foi um ato, né, da lei do livre-arbítrio. Jesus queria os negros aqui no Brasil como componentes essenciais e importantíssimos da nossa população. Mas o homem, com seu livre-arbítrio, àquela época resolveu escravizá-los. E o Brasil contrai para si uma dívida coletiva em razão disso. E Léo chega para Jesus chorando para narrar o que estava acontecendo com os negros no Brasil. Isso é imperdível você ler aqui para ver o grau de tristeza que um espírito superior chega a ter em razão das atrocidades cometidas contra os negros no Brasil. E você vai ver então a resposta de Jesus, não é? Então isso é muito importante e a gente não vê todos os dias. A história segue, nós vamos ver as entradas, que foi o grande planejamento, o mapeamento do Brasil, quais os espíritos que foram encaminhados para esse fim. Depois você tem as bandeiras, os espíritos, as reuniões no plano espiritual para designar os bandeirantes. E qual a importância disso? O grande temor, né, quando há a encarnação dos espíritos, a carne se fazer mais forte do que o objetivo deles e tirá-los do rumo em prol de poder, em prol de dinheiro, em prol de riquezas. Mas o que é importante é que há uma programação e que se o homem, através do seu livre-arbítrio, resolve sair dessa programação, lá na frente, essa programação vai acontecer. Vai demorar algo mais, um tempo mais, mas vai acontecer. É importante você ter conhecimento das leis morais. Lei do livre-arbítrio. Se é uma lei, ela não pode ser contraditada. O homem faz
e aí ele vai ter que ser punido depois, mas ele não pode ser impedido. A lei da ação e reação, o que foi feito com os negros, né, não vai passar incólume. Muitos feitores voltam ao Brasil para se regenerar, assim como donos de fazendas. A lei do trabalho, a importância de se trabalhar o evangelho no Brasil. Então, o Brasil é esse grande hospital, essa grande pátria que vai fazer a boa nova, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo perseverar e ser espalhado pelo mundo. E aí a história segue, você vai ter então contato com a vinda da família real para o Brasil. Dom João VI vem para o Brasil, você tem acesso ao Tratado de Mitwen, o Tratado de Panos e Vinhos e toda a explicação espiritual para ele. Você percebe que havia, né, uma diretriz espiritual para que a coroa portuguesa viesse para o Brasil. O Brasil ele consegue uma evolução muito grande com a vinda de Dom João VI para cá. Museus, bibliotecas, todos vêm para cá, a abertura dos portos. Logo depois você vê Dom Pedro I, e tudo num jargão elegantérrimo de Humberto de Campos. Você não pode perder. Depois nós temos Dom Pedro II, e aí chama-nos a atenção uma conversa importantíssima que Jesus tem com Longinos. Longinos foi aquele centurião que colocou a lança em Jesus, e Jesus tem um diálogo aqui muito importante, onde Jesus designa uma missão importantíssima a Longinos. E qual é essa missão? A missão é que ele venha como imperador do Brasil, ele vem como Dom Pedro II. E Jesus diz a Longinos: olha, Longinos, se você desempenhar bem essa encarnação sua, vai ser a última vez que você encarna no orbe terrestre. Longinos, também chamado de Longinos, aqui conhecido como São Longuinho. Ah, tenho certeza que você sabe agora. E então você vai acompanhar a saga de Longinos na pele de Dom Pedro II. Isto é fantástico, não dá para perder. De maneira, caros leitores, caros seguidores do canal, eu termino com uma frase muito importante aqui, que está no prefácio, mas eu deixei para o final, primeiro, para você detectar a elegância de Humberto de Campos e detectar o cerne dessa leitura. E isso está transcrito da seguinte maneira: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. De maneira que nós temos que parar de pensar o Brasil apenas como celeiro material, né, de produtos agrícolas, de florestas tropicais, enfim. Ele é muito mais do que isso. Ele é o grande celeiro espiritual do orbe terrestre. Então, fica aqui a dica. Um livraço que, além de te trazer erudição histórica, te traz o cenário espiritual durante toda essa jornada de nossa querida pátria Brasil. Fiquem com Deus, é isso aí, livraço!